Uma cidade que segue avançando em todas as áreas, também segue investindo na saúde de quem nos move. Além do maior pacote de obras da história, na educação e nas estradas rurais, 8 novas estruturas de saúde estão em andamento simultaneamente em Cascavel. E mais 60 novos profissionais de saúde convocados pelo município reforçam nossas equipes na cidade e no interior. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Hoje é um excelente dia para pescar tubarões. E se você está pensando nos perigos ocultos dos oceanos, calma! É um pouco pior, porque esses tubarões, eles podem não ter dentes afiados, mas eles têm muito dinheiro e muito poder. Esse é mais um episódio da série Banestado, onde aqui no programa Tijolinho, eu e Marcos Formigueri contamos para você o que talvez nem todo paranaense tenha ficado sabendo. E quem ficou sabendo talvez não tenha dado a devida atenção, mas o fato é que até hoje todos pagamos a conta. Olá, Marcos, tudo bem? Tudo bem, Bruna? Boa tarde. Boa tarde A todos os nossos internautas, leitores da Gazeta do Paraná. É isso aí, o que você falou é isso aí. O Banestado foi mais uma vítima, junto com o povo do Paraná, do assalto dessas quadrilhas. Essa é a verdade. Você vai discorrer um pouco sobre isso também, né? Mas antes, Bruna, eu queria te pedir um espacinho para mim fazer 2 elogios. O programa é seu. Mas quem comanda é você. Eu quero primeiro mencionar e quero elogiar a atitude do prefeito de Cascavel, do Renato Silva, na escolha do local para a instalação do novo centro de eventos de Cascavel, sabe? O local tecnicamente escolhido é perfeito, é grande, são 150 mil metros quadrados, certo? Próximo da BR, quer dizer, com facilidade de acesso, de saída, ali também próximo do aeroporto. Daqui a pouco algumas obras complementares vão fazer com que fique tudo integrado naquela região, o que é excelente para Cascavel. O Renato foi muito habilidoso, muito correto e levou em conta um estudo técnico que foi feito, um projeto que ele mandou fazer, e ele está seguindo o projeto. Ao contrário do que normalmente acontece, o município, o poder público manda fazer um projeto, daí vem as influências, as quadrilhas e fazem ele mudar. Não, aqui não, vamos pôr ali, porque ali a tal da quadrilha já comprou todos os terrenos ao redor e se colocar um investimento público ali vai supervalorizar. Pois bem, o Renato acabou resistindo a tudo isso, negativo. Vou cumprir o projeto que foi feito e o centro de eventos vai ser instalado no local tal. Afastou com isso interesses escusos que existiam em torno desse assunto. Então, parabéns ao Renato, tá? Silenciosamente, sem fazer alarde, sem nada, ele defendeu o interesse do município e dos cascavelenses. Uma outra coisa que me chamou a atenção, Bruna, você vai gostar disso? A notícia de hoje é que o Sérgio Moro, que diz que é candidato a governador do Paraná, não é? Ele andava aí pelo Paraná inteiro sem notar ou sem perceber ou sem saber, né, que teria um forte candidato a competir com ele. Então ele andava por aí, primeiro, isso também é verdade, viu? Ele olhava o candidato que se dizia candidato do governador, né? Esse secretário, esse Guto Silva, e claro que o Moro olhava aquilo e disse, tomara que seja esse, entendeu? Daí, e o governador se movimentando pelo estado, entregando obras, visitando municípios, e sempre acompanhado pelo presidente da Assembleia, o Alexandre Cury. Tá. E o Alexandre é candidato a governador. Só que acontece, isso é importante, o Moro percebeu que se o Alexandre Cury for o candidato a governador,
ele vai ter muita dificuldade, e eu até posso dizer assim, o Moro perde a eleição para o Alexandre. Por isso que o Moro está preferindo o outro lá, o secretário não sei do que lá, entendeu? Porque ele já sentiu o prestígio do Alexandre no estado inteiro. E esse prestígio decorre, Bruna, de ações assim, práticas, de ações reais do Alexandre. Por exemplo, ele assumiu a presidência da Assembleia e já tomou uma série de providências lá dentro da Assembleia para moralizar o poder, tá? Providências de caráter administrativo. E isso fez com que a Assembleia começasse a aparecer perante a população como um poder, que é o primeiro poder do Estado, isso está na Constituição, é o Legislativo, o primeiro, o Executivo e depois o Judiciário. Mas começasse a aparecer perante a população como um poder que realmente corresponde aos anseios da população. E a prova disso é que ele, sem nenhum receio, começou a interiorizar a Assembleia. Tirou lá do centro cívico e começou a fazer reuniões da Assembleia no estado. Assembleia itinerante, né? Itinerante, no estado muito inteiro. Certo. E vários bairros de Curitiba, em municípios da região metropolitana, ele está levando a Assembleia sem nenhum receio, sem nada, pondo em contato com a população, e a população está aceitando isso. Uhum. Tanto é que lotam os recintos das reuniões da Assembleia, e as reivindicações são muitas, e grande parte delas a Assembleia já está atendendo. Nunca aconteceu isso. Uhum. Aliás, isso não acontece no Brasil inteiro, em parte nenhuma, só no Paraná. O Poder Legislativo vai de encontro à população. Quer dizer, o morador aqui de Braganey, ele não precisa sair de Braganey para ir a Curitiba fazer uma reivindicação, fazer uma denúncia, enfim, para agir no Poder Legislativo do Estado. Não, o Poder Legislativo do Estado, a Assembleia vai de encontro a ele no município dele. Sabe? Isso é uma demonstração de que o Alexandre realmente está voltado para o interesse do povo. Uhum. E o Moro percebeu isso. Tanto é que a candidatura do Alexandre cresce a um ponto de assustar o Moro já. Uhum. E é importante fazer uma consideração, né, uma análise. A gente vem de um período, né, nos últimos anos a gente vive uma lógica muito inflada na política. E a gente tem o Moro mergulhado nessa confusão toda, né? O Moro, ele... as pessoas falam muito, né? De que lado você está, né? E Sim. O Moro representa muito isso, né? Essa divisão, né? Então, se a gente for pensar em meio a tantas paixões cegas, a gente tem um candidato que tem uma postura equilibrada, como o Alexandre, né? Que é um político que tem uma carreira mais consolidada, né? Não é até ontem era juiz, virou ministro. Eu não quis usar essa palavra, mas já que não é um aventureiro. Né? De fato, pro Sérgio Moro se preocupar, né? Embora a gente venha até então, antes do nome do Alexandre aparecer de maneira forte, né? A gente tinha o Moro como um nome forte para disputar o governo do estado do Paraná. Mas até que ponto isso e os últimos acontecimentos não podem acabar respingando na candidatura, né, nos planos para o futuro do Sérgio Moro, né? Não, também não é só os últimos acontecimentos, né? Eu digo reforçando, né? A passagem do Moro como juiz, entendeu? E esse circo que ele criou aí com Lava Jato, entendeu? Que teve as condenações todas anuladas, né? Exatamente. A gente acompanhou, né? Foi um trabalho que foi desfeito, né? Ele vai ter que dar explicações. Afinal de contas, entendeu? Tudo que ele fez foi anulado. Uhum. Correto? E tem mais. Agora começa a aparecer a história do dinheiro. Não, eu ia interromper o senhor. Então o seguinte, tudo foi anulado mais ou menos.
Porque os prejuízos não foram anulados, né? Correto. Se a gente for pensar os impactos econômicos que isso trouxe para o Brasil, de grandes empresas falindo, pessoas sendo demitidas e tudo mais, os prejuízos não foram anulados, né? A gente teve condenações anuladas, mas os efeitos de tudo isso, para a segurança, inclusive jurídica do país, isso não foi anulado, né? Todo esse prejuízo que foi deixado tá aí, né? Ah, Bruna, e aqueles 2 bilhões de dólares ou algo por aí que eles jogaram numa fundação que eles criaram, onde é que está esse dinheiro? Isso, antes de qualquer coisa, o Moro tem que explicar isso em detalhes. Olha, senador, a Gazeta do Paraná está aqui, aberta para você vir explicar. Assim como já veio uma vez, né? O nosso GQS está aqui, você tem que vir explicar isso. Antes de você dizer que é candidato a governador do estado, vamos fazer toda uma lavagem de roupa da Lava Jato. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu, por que tudo isso aconteceu, porque você não pode, pura e simplesmente, agora chegar aqui, eu sou candidato a governador. Tá, correto, você é candidato a governador. Mas o eleitor paranaense quer saber como é que foi o teu procedimento como juiz na Lava Jato e por que todos os teus atos foram anulados. E além do mais, onde é que está o dinheiro aquele da tal fundação que vocês criaram? Isso é importante, né? E falando em lavar roupa suja, vamos voltar então ao caso Banestado. Temos muito aqui, o que contar, é importante. Aqui, Bruna. Todo o programa lembrar que esse especial Banestado, ele se baseia nesse livro do Gazino, que se chama História sobre Corrupção e Ganância. E é um livro que é resultado de um trabalho dedicado do Gazino, com base em toda a apuração da CPI do Banestado, da Assembleia Legislativa do Paraná, que foi um trabalho seríssimo feito pelos deputados do Estado, né, alguns anos atrás, e que está aqui, né, registro da história do povo do Paraná, né, esse capítulo feio, mas que não pode ser esquecido. E hoje a gente vai estar no capítulo 5, né, que é Pescando Tubarões. No programa anterior, a gente estava falando sobre começaram a surgir as primeiras empresas e esse modus operandi de fornecer empréstimos sem condições, sem garantia nenhuma, e que trouxeram prejuízos enormes para o banco. E nesse programa anterior que a gente fez, a gente falou de uma empresa chamada DM Construtora. Ela volta. Sócia, tem mais. Dá licença. Sócia do Macri na concessão do pedágio aqui no oeste, de Foz do Iguaçu a Guarapuava. Sempre muito bom lembrar, né, que essas empresas, elas nunca têm só um braço, né? A gente percebe no nosso trabalho de apuração, não só no caso do Banestado, né? Essas empresas, elas se conversam, né? Se no bairro o salão de beleza fica rivalizando com o salão de beleza que fica do outro lado da rua, quando a gente fala de grandes empresários, a gente vê que eles sabem trabalhar muito bem juntos, né? Correto. E essas parcerias são muito vantajosas para eles, né? Então, nesse capítulo, o Gazino detalha, aprofundando como funcionavam esses empréstimos sem garantia. E a DM Construtora, ela aparece logo no início já desse capítulo, trazendo também outro nome, que é a Rodoférrea Construtora de Obras. Essa empresa, ela era ligada à DM, tanto que quando a gente vai buscar, por exemplo, o nome dos sócios, a gente encontra a relação entre as duas, né? Então, no fim, é tudo uma coisa só, tudo de todo mundo, né? E bora trabalhar junto. Então, esses empréstimos feitos fora dessa norma bancária, né? Com a DM, teve operações realizadas entre 1996 e 1998. E a CPI apurou que esses empréstimos chegaram a 15 milhões de reais. Na época. Eu sempre gosto de lembrar. A gente está falando de 15 milhões hoje, mas 15 milhões na década de 90 era outro montante. O dólar era 1 por 1. Exatamente. Então era outra realidade. Então era muito dinheiro. O primeiro empréstimo foi feito em fevereiro de 96 e ele se referia a descontos de duplicatas, né? Que chegava a quase 6 milhões. E aí, ela trazia, essas duplicatas, né? Traziam a Aspen Park Empreendimento, que é uma empresa que a gente busca na internet, a gente encontra que tem algumas referências, mas a gente não consegue aprofundar na pesquisa sobre essa empresa, né? A gente não consegue trazer
muitos elementos que detalhem a atuação dessa empresa. O que é curioso. Da qual? Da Aspen. Você vai ver aí, tem um capítulo inteiro para ela. Ah, o Gazino chegou lá? Sim, tem aí um capítulo. Ele dedicou o capítulo inteiro para Aspen. Uma história de Maringá. Pois é, então, eu identifiquei isso, né? A gente encontra residenciais com esse nome, né? Sim. Vê que tem essa atuação em Maringá, vê que existem processos da Prefeitura de Maringá contra essa empresa, mas a gente não consegue encontrar nada muito substancial. É um shopping center em Maringá. Ah, é um shopping center. É uma história daquela tenebrosa. E o nome dele está todo aí também. Então a gente vai chegar lá mais pra frente. A gente vai chegar. Porque eu tô lendo esse livro aos poucos, pra não correr o risco de confundir um capítulo com o outro, emendar uma história na outra. Então a gente tá indo, eu tô lendo junto com vocês. Embora a gente acompanhe a história do Banestado há muitos anos, né? Mas esse livro é muito, muito detalhado, né? Ele conta de uma maneira muito... E aí, o que a gente vai ver? Que não existia qualquer emitente que indicasse, né, que tinha algum tipo de risco implantado. Só que não foi bem o que aconteceu, né? Porque ela envolvia operações com o Banestado Leasing. Correto. E aí, com essas operações do Banestado Leasing, o objetivo, na época, era pagar uma outra empresa que também é do Grupo DM, que era Habitação, Construção e Empreendimentos. Olha quantas empresas a gente já está chegando a partir da DM, né? Certo. E se a gente for aprofundar e buscar o nome dos sócios e ver a quantidade de empresas, a gente vai ver que a situação... Não, e põe aí já a Rodovia das Cataratas, que ele era sócio. Também. Se jogar, são dezenas e dezenas de empresas, né, vinculadas a essa família. E aí... Só que esse caso da Aspen, ele aprofunda. Tem situações mais sensíveis, né? Com o Banestado Leasing e também com renegociações. Então, assim, foi feito empréstimo, né? E aí, eles começaram a fazer, que nem eu falei lá no programa anterior, de ficar rolando dívida, eles faziam renegociações e, inclusive, foi feito um novo empréstimo meses depois, naquele mesmo ano. Então, em dezembro de 96... Quer dizer, não pagavam um e faziam outro. Sim, exatamente. É a mesma prática que a gente vem relatando no programa anterior. Então, em dezembro, eles fizeram mais 2 milhões de reais de empréstimo. E aí aparece aqui, ó, que foram se sucedendo novas negociações. Em 98, em maio de 98, já teve outros empréstimos e renegociações que foram ocorrendo até o ano de 1998. Aí a situação era tão ruim, tão caótica, que o banco falou, não, a gente precisa fazer um acordo porque a gente não vai receber nada disso aqui. E aí começou as benfeitorias, né, desse banco que era uma mãe para os grandes empresários. Então eles fizeram uma negociação. No início eles aceitaram um acordo que eles aceitavam o recebimento de algo em torno de 4,5 milhões de entrada e renegociava 15 milhões, né, porque tem juro, né, afinal de contas. Só que isso foi vindo de uma maneira, era um negócio tão ruim que meses depois eles chegaram e falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, vocês pagam pra gente 8 milhões e tá tudo certo. O banco dizendo pra eles. Exatamente. Então, era 15... O desconto foi de mais de 7 milhões e 600, né? Então eles pagaram 8 milhões e, vocês pagam isso daí e tá tudo certo. E aí, na época eles consideraram o quê? A DM era uma construtora grande, né? Então ela tinha grandes contratos. E aí eles levaram em consideração um contrato que eles tinham com a Copel, ó a nossa Copel aí, que eles tinham para receber, e também do DNR, que eles também tinham para receber. Só que no fim eles foram ver e essas garantias elas não eram válidas. Porque primeiro que esses valores que eles tinham para receber, eles não estavam calçados por emissão de nota fiscal, estavam calçados por emissão de recibo. Então, pro banco... Era sonegação. Pro banco não tinha validade, né? Certo. Então, se fosse ver aquilo ali, não dava garantia nenhuma, né? E aí, nesse processo, a ADM, na época, ela foi chamada para a CPI. E aí, surge um nome interessante, porque até então a gente estava falando do pai Fantin, né? Sim. E aí surge o filho Fantin, que é o Giovano Fantin.
É ele que foi até a CPI do Banestado na Assembleia Legislativa do Paraná dar explicações sobre esses empréstimos. E aí ele veio com umas histórias que sacou 9 milhões da boca do caixa para pagar a dívida com o INSS, mas em vez de pegar esse dinheiro e pagar direto a dívida, adivinha o que ele achou a melhor opção? Essa é boa. Imagina assim, você tem uma dívida, você vai pegar dinheiro emprestado no banco. Aí, em vez de pagar a dívida, você joga no tigrinho. É quase isso, é quase isso. Eu jogo no tigrinho, pego o dinheiro e pago a dívida. Ele resolveu comprar títulos da dívida de uma empresa chamada Silver Cloud Distribuidora. E essa empresa já estava respondendo por lavagem de dinheiro internacional. Já estava mais suja que pau de galinheiro. E ele resolveu que seria uma boa ideia pegar esses 9 milhões e comprar essa dívida dessa empresa que já estava bastante complicada. E aí vamos voltar para o nome do rapaz, né? O Giovanni Fantin. Eu fiz uma busca... Veja, só um pouquinho. Eu tô falando, o senhor tem que me interromper. Não, você disse que ele pegou em dinheiro. Sim, da boca do caixa. Da boca do caixa. Mas como que tira da boca do caixa 9 milhões? Escute. Olha, eu posso estar equivocado. Mas eu quero te contar uma pequenina história, porque por acaso, tem uma agência nessa época, ainda está lá, uma agência do Bradesco, ali na Avenida Batel. Quase em frente, em frente da onde tem uma igreja batista hoje lindíssima, bonita ali na Avenida Batel. Ali tem uma agência do Bradesco. Tá? E ali tinha um escritório de uma dessas, num prédio em cima da agência do Bradesco, tinha um escritório de uma dessas empresas. Você veja uma coisa, tantos anos depois, agora estou juntando uma coisa na outra. O escritório da empresa, eu acho que era deles. E eu me lembro que contaram para um jornalista nosso em Curitiba que um empresário, negócio com o Banestado tal, tinha sacado 9 milhões em dinheiro da agência do Bradesco ali da Avenida Batel. Olha só. É isso aí. Você vem, é isso 9 aí. milhões. 9 milhões. Imagina, eu vou ali no banco pegar 9 milhões. Naquela época, 9 milhões devia ser 9 milhões de dólares, por aí. É um absurdo, sabe? Né? Muito dinheiro. E detalhe, esse dinheiro não pertencia a ele, foi um dinheiro de empréstimo, né? Sim. Então é uma e daí situação... foi comprar títulos de uma empresa quebrada. Não dá pra entender. Tipo, será que ele é tão ruim de negócio? E talvez seja. Porque se a gente vai buscar o nome dele, uma pesquisa rápida na internet, a gente vê que a quantidade de processos envolvendo o Ministério Público, envolvendo municípios, envolvendo outras empresas, envolvendo o Ministério Público Federal, eles vêm ao longo dos últimos anos em quantidade. E se a gente vai ver os crimes, né, pelos quais eles são investigados, a gente vai ver desde crime ambiental até lavagem de dinheiro, né? São coisas muito pesadas. Inclusive, o último processo que eu encontrei, que inclusive tive bastante dificuldade de aprofundar a minha pesquisa, porque tá em sigilo, a gente não consegue aprofundar, né? Mas é um processo movido pelo Ministério Público Federal, que foi aberto neste ano. Agora, 2025? 2025. Quer dizer, a prática continua. A prática continua. E detalhe, né? Poxa, se a gente for pensar, né, lá atrás... E aí a gente fica pensando, né, como que essas empresas conseguem cometer ilícitos e continuar? Só que a gente vê isso frequentemente no nosso exercício jornalístico. Bruna, novo CNPJ. Vai nova empresa, novo CNPJ, e aquela lá deixa de um canto ali. Faz um consórcio. E vamos fazer, entra num consórcio. O pedágio é especialista nisso. Eles são muito bons nisso. Fazem todas as falcatruas possíveis e imaginárias, e daí, uma nova licitação do pedágio, então faz um consórciozinho com um novo CNPJ e acabou. E daí o governante, sabe, que está corrompido pela propina que eles pagam, não vai examinar o que acontecia antes com eles. Deixa para lá.
Vamos ver essa nova aqui que tá bonitinha. Vamos ficar nessa aqui, né? E aí quando a gente vai perguntar, eles argumentam, não, mas é que a gente não pode se estender, porque se CNPJ tá tudo certo, não cabe a nós. Exatamente. Né? Aí se abraçam na lei da licitação. É bem isso aí. É bem isso aí. E é o que a gente tem como resultado, Quer dizer, né? o Brasil está na mão de quadrilhas porque a lei permite que as quadrilhas imperem no Brasil, sabe? Sempre com a conivência do administrador público que é corrompido, comprado por propinas. Eu não sei se você já parou para fazer uma contazinha. Quanto naqueles 23 anos daquele pedágio aqui do Paraná, do primeiro contrato, quanto eles arrecadaram de pedágio? Meu Deus. Veja bem, arrecadaram de pedágio, não cumpriram nada do contrato, cumpriram as obras, não investiram nada em rodovia, não são fizeram um acordinho sem vergonha. Fizeram, exatamente. Mas, da receita de 23 anos de pedágio, eles pagaram regiamente a propina de 2%. Regiamente. Por isso, Bruno, é que não dava para mexer com eles. Entendeu? Não podia mexer. E o funcionário e o pessoal do DR, que era quem devia fiscalizar, não podia fiscalizar. Se fosse meter a fiscalizar, eram demitidos. 2% de propina da Receita Bruta do pedágio, só isso foi um caminhão de dinheiro. Pô, imagina. A questão é quem recebeu esses 2%. Não, né? é fácil. É fácil, Bruna. É fácil. Quem toma as decisões, né? Ver quem estava no poder. Pronto. E a gente vai ter mais empresas também que vão aparecendo aqui ao longo desses empréstimos muito generosos. Um outro grande grupo aparece também de pessoas bastante conhecidas. Uma delas é a empresa CR Almeida, SA Engenharia e Construções, junto com empresas ligadas a ela, né, que era a EBEC, Engenharia Brasileira de Construções, e uma empresa chamada Henrique do Rego Almeida e CIA. Henrique do Rego Almeida. Essa pessoa é uma irmão figura do Cecílio. conhecida e foi senador. Foi senador. Foi senador. Pelo Amapá. Pelo Amapá. Embora nasceu em Curitiba, né? Mas foi senador pelo Amapá. Então a gente pensa, a gente tinha uma empresa, né, de uma figura que chegou a senador. E se a gente for falar do Cecílio, a gente tá achando, não, o irmão é senador. Mas se a gente for puxar o histórico do Cecílio, a gente vai ver que ele era poderosíssimo. Sim. Não, né? É poderosíssimo. Por exemplo, foi ele que fez a Estrada de Ferro Central do Paraná. Exatamente. Falam até hoje que ele recebeu 4 vezes, mas ele fez a Estrada de Ferro. E foi tema de matéria, inclusive, da Veja, quando comprou milhões em terras na Amazônia. Sim. Imagina, né? Se a gente for pensar, né, o tamanho, né, do poder dessa família. Mas viu, Bruna? Aí tem uma história que tem uns fatos que a gente precisa tornar público. A Serra Almeida viveu períodos de bonança e períodos muito difíceis. Sim. Sabe? Empreiteira, aquelas coisas assim. Mas você tocou no nome do Henrique do Rego Almeida, irmão do Cecílio. Sim. Sabe? Se você olhar de dentro da empresa para fora, o Henrique foi quem salvou várias vezes a empresa. E ele, ao salvar a empresa, eu estou te dizendo isso porque o engenheiro da empresa, que trabalhou aqui na BR, aqui no Oeste, entendeu? Tornou-se meu amigo e tal. Ele disse, Marcos, nós devemos ao Cecílio a manutenção dos empregos, porque ele é que levantava a empresa toda vez que ela passava a ter problemas seríssimos, entendeu? Ele foi muito competente e os empregados da Serra Almeida, todos, devem muito a ele, porque ele ia lá e pegava lá de baixo e levantava a empresa de novo. Então, o Henrique, se você olhar dentro da empresa, os empregos dentro da empresa, ele merece elogios. Sim, era um bom gestor. Bom gestor, exatamente. E nunca se ouviu falar que o Henrique estava envolvido nas
coisa. Não. Entendi. Ele chegava para resolver o problema. Para salvar a empresa. Sim. Entendeu? Mas em meio a tudo isso, se a gente for ver, a Serra Almeida ela ainda atua. Sim. E não atua pouco, Sim. né? É uma empresa que até hoje faz grandes obras e a gente não tá falando só do estado do Paraná, né? A gente tem obra em São Paulo, né? Em diversos estados. Sim. É uma empresa em plena atuação, né? Sim. Que tá até hoje aí, Sim. né? Atuando. Mas fez uns negocinhos com o Banestado. Fez uns negocinhos com o Banestado lá atrás, né? E essa, eu vou contar que negocinho foi. As primeiras operações foram em 1986, olha só. E os valores eram 10 milhões, ou 10 milhões de cruzeiros, ou 675 dólares, né? 675 mil dólares. E o Em correspondente... 86, antes Em do real. 86, antes do real, exatamente. E a gente chega aqui a algo acima de $1 milhão, né? $1 bilhão, perdão, quando a gente pega e traz a questão do segundo empréstimo que foi feito, né? Então foram 2 empréstimos. Um de 675 mil dólares e um de algo em torno de $1 milhão. $1 milhão. E esses empréstimos e as renegociações, como aconteceu com todas as outras, A prática nos era a anos mesma. seguintes, Sim. continuou. Empresta, renegocia, né? Então isso daí foi se repetindo ao longo de vários anos e essa dívida foi crescendo até que em 1997 ela chegou a um total de 35 milhões de reais. Daí era o equivalente em dólares a 35 milhões de dólares. Era muita Já coisa. tinha o real e estava 1 por 1, paritário. E aí eles falaram assim, não, vamos pagar. Não, vamos sentar aqui, vamos pagar essa dívida, né? Poxa, 35 milhões, a gente não quer ficar devendo isso daí. Aí eles falaram, a gente tem uma oferta para fazer para vocês. A gente oferece para vocês precatórios no valor de algo em torno de 29 milhões. Para quitar essa dívida. E o banco topou, aceitou os precatórios. Falou, não, beleza, manda para cá que tá tudo certo. E na época, o Garcia Cid, né, que então era presidente do banco... Que tem estátua lá em Londrina. Que tem estátua, né, tem um busto bonito lá em Londrina. Ele resolveu assinar um aditivo ao contrato da negociação. E ele incluiu no valor da dívida quitada um débito de 888 mil da empresa do Henrique, que é aquela Henrique Limitada, né? Henrique Almeida Limitada. E aí dessa maneira, ele perdoou o débito. Juntou tudo e acabou. Juntou tudo e falou, tá tudo certo, E os querido. precatórios pagaram. E os precatórios pagaram e tá todo Certo. mundo feliz e tá tudo certo, né? E aí ele traz de novo os nomes, Bom, né? mas veja, parênteses aqui, Bruno. Você falou em precatórios. Sim. Esses precatórios da Serra Almeida eram precatórios quentes. Sim. Entregaram e o Sim, banco recebeu. Porque tiveram muitos frios, né? Mas ao aí que tudo você indica- vai encontrar outros que não eram da Serra Almeida, que o banco acabou ficando Aceitando. com eles, aceitando, comprando. O banco comprou de vários estados e municípios, Isso. por aí, todos frios, e que acabaram sendo pagos com parte do dinheiro da venda da Copel. Exatamente, né? Aqueles 600 mil, né? 600 milhões. Desculpa, 600 milhões. 600 mil não é nada, né? E aí a gente vai para mais uma empresa, surge a Reunida São Jorge. De São Paulo, Reunida São que Jorge. é um moinho. Isso, é um moinho. Moinho. E até hoje, né, não brinca com os caras. Eles são muito grandes no setor, se não os maiores. Eles são, Certo. assim, ó... Tanto que, assim, o dono da empresa, se a gente pega e vai pesquisar na internet as referências, encontro com o vice-presidente. Não é pouca coisa, não. O rapaz é muito influente. Mas todo esse poderio não foi o suficiente para eles não precisarem de um empréstimo, né? No Banestado. Estado, né? O Banco Paranaense, né? E aí, a primeira operação que a CPI identificou foi de maio de 93. E aí foi emitido um contrato de crédito de importação de quase 5 milhões. Tá? Quase 5 milhões de dólares. E aí, isso é uma coisa interessante, porque essa empresa tão poderosa que precisou de 5 milhões de dólares emprestada,
não estava com uma situação financeira boa, né? Os registros deles não eram de adimplência, né? Eles estavam com o nome sujo. Inadimplentes. Exatamente. Eles estavam com o nome sujo. E mesmo assim, né? Mesmo eles não tendo, eles apresentando essas restrições cadastrais, o dinheiro foi emprestado. Aí, 3 anos depois, lá em 96, ele estava há mais de 400 dias inadimplente. Sem pagar, 400 dias sem estar pagando esse dito empréstimo. E aí eles resolveram fazer uma operação de composição de dívida, isso por meio judicial. E aí essa alteração, né, ela chegou a 14 milhões de reais. Naquela época. Naquela época. Dólares. 14 milhões. E aí o Banco Central chegou a fazer uma auditoria em cima dessa operação. E aí eles concluíram o seguinte, que as garantias fornecidas, elas eram inexistentes. Isso aí a gente já sabe. A nota promissória não foi apresentada. Havia penhor de trigo cujo desaparecimento era conhecido. Existiam precatórios requisitórios em garantia sem nenhuma documentação que comprovasse a sua adequação àquela finalidade. Ou seja, estava tudo irregular. E mesmo assim, por algum motivo, resolveram... O banco aceitou. Aceitar. E aí tem mais. São muitas, por isso que é nadando com tubarões. São muitas grandes empresas Sim. que estão atreladas a isso. A gente vai ter a Tibagi Engenharia. Nossa. Famosa. Famosa. O senhor quer comentar alguma coisa sobre a Tibagi Depois nós falamos. Ela começou a fazer operações com o banco em 1993, né? E elas foram indo sempre com o limite ultrapassado, né? Tinha o limite ali, mas o banco sempre oferecia a mais. E nunca foram exigidas garantias reais de que isso seria pago. A gente vai ter também a Xingu Construtora de Obras. Outra famosa. Que ela também estava inadimplente, né? Tava com restrições cadastrais e mesmo assim conseguiu um empréstimo de 17 milhões em junho de 1998 com o Banestado. E ela usava como taxa de juros apenas a TBF na época, né? Então, se a gente for pensar, vamos somar, né? 17 milhões aqui, 14 milhões ali. 30 milhões 30 milhões lá. E vai somando isso, é muito dinheiro. 2 coisas, Bruna. Quero colocar aí, né? Uma pincelada. Nós sabemos que quando o Mário Pereira entregou o governo e o Banestado, que pertencia ao Estado, o Banestado tinha 400 milhões de lucros, correto? Tinha 15 mil funcionários, 400 agências e 500 postos de serviço. Veja o que era esse banco, hein? Sim, pô, baita. Um lucro de 400 milhões em 1994, quando o Mário entregou o governo. Em 1999, o prejuízo, o rombo, já era de 1 bilhão e 900. 1 bilhão e 900. Você está fazendo a continha, essa tua continha está dentro de 1 bilhão e 900. Essa tua continha. Mas isso é o seguinte, Bruno, isso ainda não é nada. Por quê? Porque 1 bilhão e 900, toda essa gente está ali dentro. Que, aliás, é preciso dizer... Parte foi pago, assim, pedacinhos, que do né? dos que você mencionou aí, só o Moinho São Jorge não participou de outra grande sacanagem no Estado, que foi o pedágio. Sim. Esses aí todos assinaram contratos do pedágio, inadimplente, sem pagar o Banestado, apresentando o precatório frio, diabo a 4, e mesmo assim o Estado aceitou fazerem o contrato do pedágio, eles serem contratados sobre o próprio pedágio do Paraná. Você vê? Então, é tudo um conluio. Você diz certo, é tudo um conluio. E são sempre os mesmos, assaltando. Tá? Agora veja o que falta na conta. O Mário entregou com 400 milhões
de reais de lucro o banco em 94. Sim. Em 99, lá, sei lá, o rombo era 1 bilhão e 900. Esse pessoal aí, as dívidas deles estão todos nesse 1 bilhão e 900, claro, porque eles não chegam a 1 bilhão e 900, tem muito mais gente. Sim. Tem, por exemplo, aquela história de um que ainda não está aí, mas vai aparecer aí para frente, entendeu? Que pegou um empréstimo do Banestado de $1 milhão, um empréstimo do Banestado de 1 milhão. Também estava inadimplente, mas pegou $1 milhão, mandou dinheiro pelo Banco del Paraguai, e aí a agência de Nova York do Banestado, e de lá para um paraíso fiscal nas Bahamas. Tá. Tem até o nome do banco nas Bahamas. Ora, o cara chegou lá com $1 milhão, tal, passou a ser um bom cliente, claro, depositou, imagina. tal e coisa. Não satisfeito, olhe, meus caros amigos, amigas, vejam só a que ponto chega a ambição, a ganância dessa gente. Esse empresário não satisfeito pleiteou junto ao banco onde ele tinha aplicado $1 milhão lá nas Bahamas um empréstimo de $5 milhões. Meu Deus. Tá. Claro que o banco nas Bahamas não era um Banestado aqui que aceitava qualquer coisa. Não, pare. Vamos emprestar, mas precisa de garantia. Sim. Sabe quem garantiu o empréstimo? Quem? O Banestado. Tristeza. A gente ri, imagina, mas é a trágico. que ponto? Pegou $1 milhão emprestado, não pagou, depositou lá para fazer lastro num banco, num paraíso fiscal, aí pediu lá no banco $5 milhões emprestado e foi o Banestado que pagou. Meu Deus do céu. Veja, aí o que aconteceu? Estamos com um rombo de 1 bilhão e 900, correto? Não, mas pare. Precisa de mais dinheiro para essa gente aí. Aí toma emprestado do Banco Central do Brasil 5 bilhões e não sei quanto. Ora, se precisava 1.900, por que 5? Se para sanear o banco precisava de 1.900, por que 5 bilhões e não sei quanto? Onde é que foi parar a diferença entre 1.900, 2, que seja, e 5, 3 bilhões e pouco? Onde é que foi parar? Na roubalheira aí, você vai ver aí pra frente. Exatamente, vai longe. Vai longe. E o Paraná pagando. Não, e os paranaenses pagando até hoje. Por isso que a Bruna fala uma coisa que é importantíssima. Nós temos que continuar falando, mostrando essas coisas, porque até agora nós estamos pagando essa roubalheira de 20 anos atrás. Exatamente. E para que, né, novos trâmites escusos não sejam realizados. Mas isso está acontecendo toda hora. A gente está sendo atropelado, né? Um trator. Nós acabamos de falar aqui em $2 bilhões da Lava Jato, que ninguém sabe para onde foi, a tal fundação que o Moro e os outros aí criaram, entendeu? Ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. E enquanto isso... E parece que é dinheiro que a Petrobras recebeu de uma multa, não sei o quê, dos Estados Unidos, exatamente. E de repente sumiu. Isso aí. Então. E aí a gente tem que fazer justiça. A gente tá falando aqui que o banco ficava dando empréstimo para todo mundo, que tava com restrição, que não pagava a conta. A gente tem que ser justo. Teve uma empresa que chegou lá, quis fazer o empréstimo e aí encontrou dificuldade. O nome dessa empresa era Ocidental Distribuidora de Petróleo. E ela chegou lá, né? Tinha como empresário o Jacques Gonçalves e o Exídio Guerrino. E eles chegaram lá e viram que, como eles estavam com um nome sujo, né? Eles teriam dificuldade de conseguir esse empréstimo. Mas não quer dizer que eles não conseguiram. Não conseguiram. Conseguiram. Como tudo se dá um jeito, e a gente vê que muita gente gosta de botar coisa no nome da mãe, no nome dos filhos, né? Eles resolveram recorrer a laranjas, né? E aí consta aqui que entre os sócios do Ocidental, né, oficialmente, né, estavam os nomes do Rodrigo Gonçalves, que era filho do Jacques, e da Deolinda Guerrino, que era mãe do Exídio. O pessoal não perdoa nem a mãe, gente. Põe a mãe no negócio. Bota a mãe no meio. Essa gente não respeita nem a mãe. E aí, dizem que a direção do banco sabia disso. Claro, lógico. Eles sabiam disso, né?
E, inclusive, tem uma comunicação interna que foi feita em 1995, que ela foi dirigida à agência Comendador, né? Isso em novembro de 95, e lá eles destacavam isso, ó, viu? Isso é laranja, Sim. né? Só que mesmo com um parecer técnico apontando as restrições, eles conseguiram 3,5 milhões de reais em empréstimo. Quando? Isso foi em 95. 3,5 milhões de dólares. É isso aí. E aí, pessoal, por enquanto os nomes que temos são esses, mas no próximo capítulo, os mortos vão levantar da tumba e vão falar. Certo. E a gente tem mais histórias para contar sobre o Banestar. Mas viu, Bruna, tem uma coisa que nós vamos precisar contar, talvez depois, ou você vai escolher a oportunidade. Tá certo. A briga da DM com o sócio argentino, com o Macri, entendeu? Na disputa pela rodovia das Cataratas, tá? E nos foi enviado a cópia inteira do processo, com toda a documentação, todas as provas, tudo ali. O pessoal da ADM dizia que o Macri tinha quebrado na Argentina, e tinha quebrado mesmo. Sim. Não é? E daí ele se salvou da falência na Argentina com o dinheiro do pedágio aqui do Paraná, da rodovia das Cataratas, que ele semanalmente juntava em malas e levava o dinheiro em mala para a Argentina, atravessava ali em Porto Iguaçu, entrava na Argentina com o dinheiro em mala. Mas tem mais gente que gosta de dinheiro em mala. Ah, tem. Ah, tem. Você poderia contar. Numa outra ocasião, Tá quem certo. sabe. Tá certo. Tem mesmo, Bruna. Tem mesmo. Mas é isso. Tem uma foto, viu, Bruna? Para nós terminar. Né? Tem uma foto? Vamos deixar os nossos internautas Curiosos. curiosos. Tem uma foto lá de trás, mas estão todos aí. Sim. Lá de trás, em que um grande empresário do Paraná, desses que deu tombo no governo do estado, até não querer mais, e continua dando, e, entendeu? E o estado gosta tanto dele, esses governantes aí, que permitiram que ele se associasse à Copel numa usina aí, ele é minoritário e manda na usina, tal, entendeu? Mas tem uma foto que esse grande empresário entra na Assembleia, lá em 2000, já no começo do século, às 6 horas da tarde, se falou em mala, por isso que eu me lembrei, com uma mala. Olha só. E daí... Tinha chegado direto do aeroporto. Foi direto no gabinete da primeira secretaria da Assembleia. Tá? E ali, hoje ainda é assim, tem 3 portas de acesso externo no gabinete. Uma no corredor, e outra da sala da secretária, e outra do corredor interno de entrada no gabinete e tal. E ele entrou com uma mala. E dali a pouco foi uma correria de deputados, todos lá para dentro da primeira secretaria. Tá? Eram 6 horas da tarde. Um funcionário da Assembleia, muito amigo da Gazeta do Paraná, tal, estava por ali, viu, já sabia o que ia acontecer. Na porta da sala da secretária para a sala do secretário, Sim. ele entreabriu a porta e clicou. A mala aberta em cima da mesa, uma enorme mesa que tem lá, tá lá até hoje, mesa de reuniões, não é na mesa do secretário, do deputado, na mesa, a malona aberta e 6 deputados metendo a mão nos maços. Meu Deus, parece cena de novela, né? É bem de novela. De novela ruim ainda. Essa foto tá nos nossos arquivos aqui, entendeu? Eu acho que depois disso nós vamos Podia, mostrar a foto, né? A gente mostrar a cara. fazer uma série, né? Encontro com o passado. Aí a Encontro gente com o traz passado. esses registros. Isso, né? Seria interessante. Teve um dos deputados ali, que o filho era assessor dele, e o filho gostava Eles nem faziam cruzado na época? Não, assim? na época era direto. Hoje em dia é cruzado. E daí o filho gostava muito
pó. E entrou em transe, sei lá o que, no corredor. O pai ia viajar para a Europa naquela noite. Claro que o dinheiro chegou lá, já dava para viajar. E se pegaram no tapa, os safanões no corredor da Assembleia. Foi um negócio horroroso. E aí abafaram tudo. Ah, sempre, né? Mas essas histórias escabrosas da Assembleia são tantas, né? Quem sabe? Bom, aos poucos a gente vai lhe contando um pouquinho. Mas, seu Marcos, obrigada por eu que agradeço, me convidar aqui mais uma vez. Você que toca o programa. E obrigada a você também que acompanhou a gente aqui em mais um episódio do nosso especial do Banestado. Se você não viu os programas anteriores, para tudo que você está fazendo, vai lá, procura nos nossos arquivos do Gcast, olha os programas anteriores. E o bom que podcast é assim, né? Consegue lavar louça e escutar, tá dirigindo, vai escutando. E acompanha essa história que você precisa saber. Todo paranaense tem a obrigação de conhecer a sua história e, portanto, essa história. Até a próxima e não esquece de seguir a gente.